Bom dia! Bom dia! Hoje o tema da nossa live é superproteção, como ela sabota suas decisões e a sua autonomia na vida adulta. Bom dia, Jéssica, minha irmã. Bom dia, pessoal. O objetivo da live de hoje é esclarecer o que é superproteção e deixar muito mais claro para vocês como ela está interferindo na sua vida adulta. Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Janda Siqueira. Eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos mais saudáveis. E na live de hoje, eu vou trabalhar com vocês esse tema que é tão importante e que muitas pessoas não têm ideia da complexidade que é a superproteção. Queria ouvir de vocês. Como esse tema se conecta com a vida de vocês? Alguém aqui se sente uma mãe superprotetora ou um pai superprotetor? Ou alguém se sentiu vítima de superproteção? Contem aqui pra mim. Bom dia, Cecília, Olga, Eloá, bom dia. Dayana, bom dia. Contem aqui pra mim. Vocês já se sentiram super protegidos em algum momento da vida de vocês? Ou sentiram que super protegeram? Você que está assistindo a reprise, conta aqui pra mim nos comentários. Você já se sentiu assim em algum momento? A nossa live de hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu me sinto vítima de superproteção. Eu vou contar para vocês o conceito da superproteção de uma forma mais ampla do que aquela que a gente já ouviu e sempre lida como se fosse simplesmente pais que não deixam seus filhos tomarem as próprias decisões. Hoje eu vou além desse conceito, tá? Então eu vou passar o conceito para vocês, eu vou passar para vocês como que isso afeta a sua vida adulta, de um jeito que talvez você também não saiba, e eu vou te dar uma luz, uma dica para você sair desse padrão, tá bom? Irene, bom dia. Milena, me sinto vítima. Eu sou vítima. Fernanda, bom dia, Marlene. Muita gente aqui dos grupos terapêuticos, estou feliz de ver vocês aqui. Vamos lá. Primeira diferenciação importante. Superproteção não é o mesmo que proteção, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu acho que os meus pais, eles me protegeram. Eles me amavam muito. Então eles me protegeram. Eu não vejo como se eles tivessem me super protegido. E às vezes, o que diferencia não é o fato de ter feito com amor ou por amor. Às vezes foi o impacto. O impacto e a intenção. Porque mesmo sem intenção de trazer prejuízo, às vezes a gente causa prejuízo em alguém. Não é assim? Vocês concordam comigo? Vocês já causaram prejuízo em alguém mesmo sem intenção? Já causaram uma dor? Já causaram algum tipo de mal-estar em alguém mesmo sem intenção? E isso não impede de você ter essa consequência. Então, primeiro alinhamento. A intenção não é fazer com que você, que é pai ou mãe, se sinta culpado, e nem que você, que se sentiu vítima, se sinta revoltado com os seus pais ou sinta raiva deles. Não, esse não é o objetivo. É trazer clareza. Porque eu acho que quando a gente não entende o nosso funcionamento, não entende as nossas dores, não entende por que eu me sinto assim, fica mais difícil de controlar, fica mais difícil de resolver, né? Elvis, bom dia. É uma sensação horrível. É horrível. É horrível a sensação de ser controlado, é horrível a sensação de saber que errou. Então, o objetivo aqui é a gente ganhar conhecimento para que a gente possa reparar, retratar o que precisar e mudar o nosso comportamento. E quando somos vítimas, é que a gente consiga mudar o nosso rumo daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Marceli, bom dia. Mônica, bom dia. Vilma. Vamos lá, gente. A superproteção acontece de diferentes formas. A forma mais comum que a gente está acostumado a ouvir é aquela forma em que os pais tentam proteger os seus filhos de perigos. Que tipo de perigos? E aí eu não estou falando de proteção, estou falando de superproteção. E o que é a superproteção? É proteger em excesso. E por que vai ser em excesso? Vou explicar para vocês. Quando você tem um filho, o natural, o caminho natural é que ele, enquanto bebezinho, você vai proteger. Você vai ser aquele responsável por deixar aquela criança no máximo de segurança que ela puder, né? Conforme ele vai crescendo,
ele vai podendo assumir algumas responsabilidades, ele vai ganhando autonomia. E conforme ele ganha autonomia, você, enquanto pai e enquanto mãe, você vai diminuindo as suas funções na vida daquele filho. Quanto mais ele cresce, menos função você tem. E que função? Aquela função básica de quando eles são menores, que é você que toma todas as decisões, você que é responsável pela segurança deles, você que oferece as regras, é você que dita o que pode e o que não pode, é você. Você é a pessoa principal da vida daquele filho. Ele não é responsável por ele. Naturalmente, você é o detentor das regras da vida daquele filho. Não é assim? Só que, conforme ele vai crescendo, ele precisa saber, e você também, você que é pai, precisa saber que, uma vez que ele vai crescendo, não é mais como era antes. Essa obediência, que muitas vezes a gente quer que nosso filho seja obediente, né? Às vezes até porque é mais fácil, se ele obedece, a gente consegue ter mais controle sobre ele. Conforme ele vai crescendo, ele não tem mais essa obrigação de obedecer aos pais, principalmente quando ele entrou ali na vida adulta. O que eu mais vejo, gente reclamando, gente comentando aqui, me mandando perguntas é: como é que eu faço para os meus pais entenderem que eu tenho o direito de viver uma vida que não é exatamente a vida que eles quiseram para mim? O que essa pessoa está falando? Ela está falando que os pais ainda acham que eles devem que esse filho deve obediência a esses pais. Quem aqui foi criado dessa forma? Acreditando que deve obedecer aos pais a vida toda. Contem aqui pra mim. Ainda que você seja casado, adulto, não more mais com eles, quem aqui recebeu essa orientação, mesmo que não seja de forma direta? Porque às vezes essa orientação ela é passada de uma forma não verbal, mas que você sabe que os seus pais reagem muito mal, ou até te punem, ou até te rejeitam, quando eles estão te reprovando, ou quando eles estão insatisfeitos com decisões que vocês tomaram. Quem aqui teve essa experiência? De sentir que toda vez que desagrada os pais, a reação, o conceito daquela família é como se você estivesse fazendo algo errado, como se você não pudesse desobedecer aos pais. Eloá, Marceli, a minha vida toda. Olha só. Eu, com certeza. Minha mãe me fala isso ainda. Nossa, muita gente. Olha, Marcela, Eliana, sempre, Malu. Vocês têm noção do prejuízo que isso causa? Meus pais sempre foram super protetores. Uma vez me proibiram de ir trabalhar porque o emprego era longe de casa. Tá vendo? Olha, controle, sou dependente financeiramente, eles acham que mandam em mim. E se você for conversar com esses pais, com 64, me manda e eu obedeço. Caramba! Gente, isso é muito sério, né? Eu não sei se vocês têm noção do quanto isso prejudica a vida de vocês. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente tem o nosso sistema de regras. Eu perdi minha mãe há 23 anos e ainda faço o que ela iria gostar. É assim mesmo, André. Quando a superproteção é feita de um jeito em que você sente tão claro o que era esperado de você, e dependendo da forma como era usado para te controlar, aquilo entra em você. Eu falei exatamente sobre isso na sessão do grupo de ontem. Quem está aqui do grupo de ontem, Elvis está aqui do grupo 2, a gente falou sobre isso, como que os nossos pais entram na gente, e isso é normal, tá? Porque a intenção não. O natural é, os nossos pais, eles passam as regras deles para que a gente vá internalizando, né? Quem ensinou você a escovar seus dentes foram seus cuidadores. Pai, mãe, tios, pessoas que estavam ali no seu cuidado diário. Eles ensinaram você que você deveria tomar banho, que você deveria escovar os dentes. E eles iam repetindo isso até... Eu tenho uma paciente que ela diz assim: Janda, minha filha tem 13 anos, eu vou ter que repetir todos os dias antes de ir pra escola que ela tem que pegar a mochila, que ela não pode deixar de escovar os dentes? Eu disse: todo dia. Ela: mas até quando? Eu falei: até quando ela internalizar e você não precisar mais falar. Minha mãe acha que eu não posso trabalhar o dia todo como advogada para ganhar 3 mil. Eles preferem me dar. Horrível isso. Passo mal de ansiedade. Vamos falar sobre isso, tá, Fernanda? Muitos pais fazem isso. Pra que você vai trabalhar? Eu te dou esse dinheiro. Aí o que eles fazem? Eles quebram suas pernas. Marceli, pior que eu reproduzo isso com os meus filhos. Geralmente a gente faz a mesma coisa. Por quê? Porque é o modelo que a gente tem.
É por isso que é tão importante a gente entender o que é o saudável. Eu sempre digo isso pra vocês. Quando eu passo aqui pra vocês esses conceitos, não é a gente façam como eu. Eu não inventei isso. E nem é como eu, porque eu não tô passando pra vocês a referência do que eu sou, nem do que eu faço. Eu tô passando o saudável. Então, se você sabe que o saudável é você não ter essa dinâmica na sua família, você vai buscar isso. Talvez seja difícil, talvez você tenha que romper algumas coisas, talvez você sinta culpa, mas quando você sabe que é saudável, fica mais fácil de você dizer assim, não é porque eu sou uma má pessoa, é porque isso é saudável. Eles tiram de você o poder pessoal, Fernanda. Né? A Marcela tá falando pra você, Fernanda, tiram mesmo. Porque olha só, eu tenho até uma amiga que isso aconteceu com ela. Ela fazia psicologia junto comigo e as nossas outras, éramos 4 amigas. O pai dela era advogado. E ela amava o curso de psicologia. E aí ele disse pra ela, a psicologia não vai dar em nada. E quando eles ficarem doentes, como vamos ajudar, né? A autonomia é importante, exatamente. E vocês vão entender isso, quando eu digo que é pra ser independente, é pra ser cada um cuidando de si, isso serve na vida adulta também. Eu cuido de mim e os pais cuidam deles mesmos. Isso é um pouco confuso para algumas pessoas, mas vamos lá, esse exemplo que eu tô dando. Esse pai dessa amiga minha sugeriu, ela não disse assim, ele me obrigou. Por que ele não precisou obrigar? Porque já vinha na dinâmica da família deles que quem decide o que é melhor para você sou eu. E ela já tinha 23 anos. É muito diferente você dizer pro seu filho, quem sabe sou eu, quando ele tem 7 anos, quando ele tem 10. Quem sabe qual é a escola que é melhor para você? Sou eu. Quem sabe se você pode ou não pode ir pra um lugar X? Sou eu, porque eu que tô responsável por você. Com 23 anos, gente, é bem diferente. E aí, o que ela fez? Saiu da psicologia, foi pro direito. Só que ela não gostava do direito. E ela gostava da psicologia. Ele não confiou nela. Porque ele não sabia quem era ela. Ele não sabia do que ela era capaz. Por quê? Porque um pai que superprotege, ele não vê o filho, ele vê ele mesmo. Ele vê os medos dele, ele vê a própria história, ele quer fazer pelo filho aquilo que ele não teve. Você tá entendendo a confusão? Seu filho não precisa do que você não teve. Ele precisa do que ele precisa. Ai, não, Janda, sabe o que é? Porque quando eu era mais nova, eu tive pais muito ausentes, eu fui abandonado, eu não tinha ninguém para me orientar. Então hoje eu quero fazer com os meus filhos. Hoje não, quando eu tive filhos eu decidi que eu ia fazer tudo diferente. Eu ia fazer exatamente o que eu queria que fizessem comigo. Aí sabe o que você faz? Você se excede. Porque se você não teve nada, você dá tudo. Tudo é o quê? Eu não deixo ele sozinho, eu não deixo ele tomar as decisões dele, eu não deixo que ele tente, eu não deixo que ele se arrisque. Porque eu, quando era jovem, tinha muito medo de me arriscar, porque eu era sozinho. Então agora eu não deixo mais meu filho se sentir desse jeito. E aí eu faço tudo por ele, achando que eu estou ajudando. Como eu disse, a intenção não é ruim, mas faz mal. A intenção não é porque esse pai que eu tô falando dessa amiga, ele não quer prejudicar ela. Ele tava na cabeça dele, ele tava salvando ela de uma carreira ruim. Só que ele não sabia se essa carreira seria ruim. E aí ele sugere, e ela está predisposta a acatar, e ela sai da psicologia. Até hoje, ela se arrepende. Por quê? Porque o direito não é uma coisa que ela gosta. Ela não consegue. Inclusive, ela está até hoje na casa deles. Ela tem um filho de 11 anos, ela tem a minha idade, ela está na casa deles até hoje. Por quê? Porque ela não desenvolveu os próprios recursos. Esse pai foi o mesmo pai que, quando ela conseguiu um estágio no direito, ele disse para ela que era melhor ela não ir, porque não valia a pena, pelo dinheiro. Ele deu o dinheiro para ela. Vocês estão entendendo a gravidade que é isso? Ele tirou ela do curso que ela queria. Quando ela foi pro curso que ele queria, ela queria trabalhar para desenvolver os próprios recursos. O que ele fez? Não, eu te dou o dinheiro. Esse homem deu que tipo de condições para essa filha se desenvolver, ser independente e se sustentar? Que tipo de condições? Depois faz uma live sobre adultos infantis e como resolver isso de uma vez. Tá bom, Tânia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Tânia. Entende o prejuízo que esse pai causou nessa filha? Ele ama ela, e eu conheço o pai dela. Ele é um cara ótimo. E ele ama muito os filhos dele. Só que ele tá quebrando a perna dela. E ele quebra a perna dela quando ele continua fazendo isso. Porque aí, como ela não se desenvolve, o que ele faz? Não precisa se preocupar com nada. Eu vou bancar você e o seu filho. Ela tá na casa deles. Ela é bancada pelo pai. Ela não tem realização profissional. E ela não tem como sair de casa.
Até porque quando ela sai de casa, quando ela saiu de casa uma vez, o que aconteceu? Ela voltou. Por quê? Porque a vida dela ficou difícil. E fica, porque essa é a vida do adulto. A vida do adulto é, eu vou precisar me sustentar. Só que como ela não teve essa intimidade com a independência, quando ficou um pouquinho difícil, o que eles fizeram? Quando ela falou, nossa, tá difícil, eu tô com dificuldade de pagar o aluguel, eles falaram, não sei pra que você tá inventando isso. Volta pra casa, vai ser tão mais fácil pra você, pra que você vai ficar passando perrengue? Não tem necessidade, não é assim? As falas. Meu pai sempre foi super protetor, até minha adolescência. Hoje sinto que não posso tomar uma decisão errada para não decepcionar ele. É exatamente isso, é assim que a gente vive mesmo. Obrigada pelo elogio. Os filhos precisam se virar, porque um dia os pais se vão. E não é nem só porque os pais se vão, é porque ele precisa. Se os pais viverem quando você tiver até seus 60, 70 anos, ótimo. Mas não é só por isso, é porque isso é o saudável. Porque aí às vezes a gente pensa assim, tá, então quando os meus pais morrerem eu me viro. Tem gente que vive assim. Então eu tô trazendo esse exemplo dessa minha amiga. Por quê? Porque eu conheço esse pai, eu sei que ele ama, eu sei que ele fez a melhor das intenções, só que se ela não souber que isso que ele tá fazendo, que ele tá sugerindo, que ele tá propondo não é saudável para ela, ela vai aceitando e vai se sentindo manipulada porque vem em forma de amor. Não, mas eles querem me dar tudo. Caramba, se eu disser que eu não quero, não é uma ingratidão? Quando ela se mudou e foi morar sozinha, eles continuavam dando para ela um suporte. Ah, não, vem cá, eu te dou a comida. Aí a mãe dela dava a comida para ela. Ela ia lavar roupa na casa da mãe dela e eu dizia para ela, você tá percebendo que as coisas não estão mudando? Daqui a pouco não vai nem fazer sentido você sair. Ou você ter saído. Você vai entender assim, eu saí, mas eu almoço todo dia na casa deles. Eu saí, mas eles me dão dinheiro. Aí você vai falar assim, não tá compensando. E não vai mesmo. Não compensa. Por quê? Porque você saiu, mas não saiu. Aí você fala, gente, tô gastando à toa. Tá mesmo. Porque se for pra sair desse jeito, é melhor nem sair. Saia e saia. Saia e se sustente. Saia e banque a decisão. Saia e ganhe você as suas próprias competências. Passe o seu perrengue. Faça do seu jeito. Ah, mas e se eu não souber? Você vai aprender. Porque, e se eu não souber? E se eu fizer algo errado? Como alguém comentou aqui. Mas e se eu errar? Eu vou decepcionar. Tudo bem, qual o problema? Qual é o problema de decepcionar? Aí vem um outro sentido da superproteção. Os pais superprotegem porque eles têm medo. Eles têm medo de quê? Eles superprotegem sobre o quê? Cada pai e mãe tem uma ideia do que é o perigo. Contem aqui pra mim. Qual era o perigo que seus pais mais tinham medo? Ludmila, bom dia. Gabriel, essa superproteção... Não consegui ler o comentário. Qual era o medo dos seus pais? Tem gente que tem medo, tem gente que conta assim, né? Meus pais tinham medo de eu engravidar. Então eles não me deixavam sair, não me deixavam namorar. Outros vão dizer, meu pai tinha medo de perigos de rua, do tipo assalto, morrer, ser atropelado. Como era pra vocês? Eu me sinto proibida de ter dinheiro, pois não consigo lidar com o meu dinheiro. Tem a ver com o assunto? Totalmente. Totalmente. Eu não posso ter dinheiro porque eu não sei lidar com dinheiro. E quem disse que você não sabe lidar? Talvez você nunca tenha tido dinheiro suficiente para poder lidar. E aí você acha assim, como eu não sei, é melhor não ter. Então, como eu não sei, é melhor não ter, eu preciso que alguém cuide de mim. Tinha medo de entrar em um casamento. Eu acho que eles tinham medo e vergonha. De quê? Minha mãe sempre me superprotege. Deve ter vários medos que não sei. Medo de abuso sexual. Eles não deixam transparecer o medo deles. Mas tem. Muitas vezes eles têm medo do que aconteceu com eles. Dói muito depois que a gente descobre o que fizeram, mesmo sabendo que foi por amor. É verdade. Minha mãe tinha medo de me ver sofrer. Ela era uma mulher muito sofrida. Meu marido aceita tudo dos pais e ele tem dificuldade de conquistar as coisas. Totalmente. Resumindo, tem que se fazer um curso antes de ter filho. Eu sempre digo isso, Tânia. Eu falo, gente, como que a gente tem filho sem conhecer o que é uma educação, sem conhecer o que os filhos precisam? A gente tem filhos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nem cachorro a gente não devia ter sem fazer curso. Eu sou a caçula. E aí eles não queriam que eu saísse para não ficarem sozinhos. Nossa! É tanta coisa. Vanessa, é isso, ó. Eu prendo você em casa para que você me faça companhia. Olha o quão egoísta é isso. Marceli, você disse, minha mãe não queria que eu sofresse porque ela era muito sofrida.
Então, na cabeça dela, ela estava te protegendo de você sofrer. Só que sofrer faz parte. Então, muitas vezes, o que os pais fazem para a gente não sofrer? Eles não deixam a gente sentir o que é natural da vida sentir. Do tipo, se você entrar num trabalho e não der conta desse trabalho, você vai ficar frustrado. Eu já escutei uma mãe dizer que era melhor o filho não fazer o vestibular, porque se ele não passasse, ele ia sofrer muito. Olha isso, gente, isso é sério. Quando eu engravidei, eu já era noiva, eu morava com meus pais. Eles falaram que eu fui maluca, que eu deveria avisar eles antes. Avisar antes como, né? Bom dia, Fabiana. Vocês percebem como que isso é tão complexo? Olha, não quero que meu filho sofra. Por que ele não pode sofrer? Muitas vezes seu pai não quer que você sofra porque ele não dá conta do seu sofrimento. Eu atendi uma pessoa há muito tempo atrás que eu ficava assim, gente, eu preciso que você entenda isso, né? Eu dizia pra ela, você precisa entender isso. Eram pais muito super protetores. Ela já tinha 45 anos, morava na casa deles. E ela não podia fazer nada. Nada, nada, nada. Ela não podia namorar, ela não podia nem voltar para casa frustrada. Essa era a grande questão. Se ela tivesse um problema no trabalho, ela não podia voltar com a cara chateada. Quem aqui já passou por isso? De não poder nem mostrar que está chateado. Superproteção e ausência parecem ser parecidos em vários aspectos. A falta de orientação para autonomia. Perfeito, eu usei exatamente isso. Eu sempre digo que a superproteção ela anda com a negligência. E a negligência é uma forma de você desproteger. E a superproteção é uma forma de você desproteger. Né? Então vamos lá. Essa paciente não podia voltar chateada, nem com cara triste para casa. Por quê? Na hora que ela voltava com a cara triste, qual era a reação dos pais? O que foi? O que tá acontecendo? Ah, não, me conta. E ela, não quero contar, porque se eu contar eu vou preocupar vocês. Quem aqui não pode preocupar os pais, porque eles não vão aguentar? Aí não vão aguentar. E aí ela não podia nem contar com eles. Tinha hora que não tinha como, eles ficavam sabendo de alguma coisa, e aí eles começavam a sofrer com o sofrimento dela. Então ela tinha dois problemas. Ela tinha o dela e o deles. Porque agora que eu contei o meu sofrimento, aí você que tá triste, agora eu tenho que ficar cuidando de você. Cara, se você não consegue dar conta do meu sofrimento, então guarda pra você. Não, e aí agora a filha tem que cuidar do sofrimento da mãe. Olha como que isso é ruim. Isso é uma superproteção, porque é dizer pro seu filho que ele não pode sofrer. Não, você não pode sofrer. Família codependente, totalmente. E isso trava, porque aí você sabe que tudo que você faz de errado, que vai te causar sofrimento, vai causar sofrimento nos seus pais. É uma dependência muito grande. E aí você, para poupar os seus pais, você não tenta nada. E para se poupar também, lógico, né? Janda, às vezes os filhos dos mesmos pais se desenvolvem de forma diferente. Um pode se tornar dependente e infantil, e o outro filho ser o oposto, seguro e independente. Como explicar isso? Isso acontece mesmo. Isso é normal. Por quê? Porque ainda com a mesma criação, cada ser já vem com a sua predisposição de personalidade, de funcionamento e de interpretação. Eu quero saber como ajudar meu marido e se libertar dessa ajuda escrava dos pais. Cuidado, tá? Porque isso aí quem tem que resolver é ele. Você pode alertar sobre o problema, mas quem tem que resolver é ele. Você não tem como interferir. Isso aí também é você tentando interferir. Se separe dos seus pais. Não, você tem que mostrar para ele que isso é uma dependência e que ele precisa resolver. E você tem que mostrar para ele como isso afeta a relação de vocês, porque afeta. Se a mãe e o pai são os mais importantes, ele com certeza não é entregue 100% a essa família, porque quem manda na vida dele são os pais. O relacionamento fica atrapalhado. Essa pessoa nem relacionamento direito não pode ter, porque quem está no centro da vida dele são os pais. Então, por que algumas pessoas reagem bem e outras pessoas reagem com muita dependência? Porque a interpretação. Tem gente que é tão inseguro que quando os pais dizem assim, deixa, não precisa fazer não. Ai, ele fica tranquilo quando os pais dizem, deixa que eu cuido de você pro resto da vida. Ele fala, ai, gostei. E tem gente que vai dizer assim, não, eu não quero que você cuide de mim o resto da vida, eu quero ir pra vida. E aí essa pessoa vai ter que ficar vencendo essa barreira dos pais o tempo todo. Janda, e quando a mãe não aceita que o filho é trans? Não pode nem tocar no assunto que ela fica com raiva. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Assim que terminar, já fica aqui no Instagram e vai pro YouTube na semana que vem, na quinta-feira, tá? O que é essa não aceitação de um filho trans? É a não aceitação de qualquer coisa que seja diferente do que eles pensam. Às vezes você não quer que o seu filho
peça exoneração do concurso dele. Às vezes você não quer que o seu filho seja empreendedor, às vezes você não quer que seu filho seja gay, você não quer que ele seja trans, você não quer que ele se separe, você não quer que ele se case, você não quer que ele saia de casa, você não quer que ele fique com essa mulher. Eu fico entre o conforto que eles me proporcionam e essa vontade de encarar a vida, Acho isso doentio. Doentio é quando você prefere sempre o conforto. Tá bom? Isso é o doentio. O conflito, ele já é melhor do que se você tivesse aceitado que o conforto é melhor. Tá bom? Porque o saudável é você ir pra vida. O saudável é sair do ninho e ir pra vida. Esse é o saudável. Então, quando você tem pais que não aceitam as suas escolhas, eles usam de ferramentas que eles já usavam lá atrás para pensar se essa reação de hoje não é muito parecida com a reação que eles tinham lá atrás, que é o quê? Para que eles controlem o seu comportamento, eles usam de manipulação com punição, com rejeição, com decepção. Por exemplo, você voltou para casa com uma nota ruim, ou você fez uma coisa que eles não aprovam. O que é tudo bem, tá, gente? Os pais podem não aprovar a gente, eles não têm que ficar aceitando tudo, achando tudo lindo, não. Eles podem reprovar. O problema é quando a reprovação vem seguida de rejeição. É isso que você está dizendo. Eu ser trans não é nem só uma reprovação, é uma rejeição. Esse é o problema. Falta de validação ou crítica velada. É característica de superproteção ou abandono emocional? As duas coisas. Falta de validação ou crítica velada Sabe o que acontece? Porque você criticar é você dizer pro outro assim: você não é bom o suficiente. O seu jeito é errado. Então você está abandonando emocionalmente esse filho. E você está desprotegendo esse filho. Porque no fundo eles estão tentando proteger você de uma coisa que eles acham errado. Não seja gay, eu acho que isso é errado. Não fume, eu acho que isso é errado. Não escolha essa profissão, porque eu acho que isso é errado. Eles acham que eles estão protegendo. Mas eles estão desprotegendo quando eles não te dão o direito de escolher. Quando eles não te dão o direito de ser quem você é. Porque eles querem controlar quem você é. Porque eles acham que é mais certo ser de outro jeito. Eles estão pensando neles. A superproteção parte de um lugar de que eu quero que você faça ou seja aquilo que eu acho bom. Para pensar se não é isso. A pessoa está pensando muito nela, no que ela acha certo. Isso faz sentido para vocês? Contem aí para mim. Eu sinto que até comigo meus sogros fazem isso. Eu percebo o problema, mas é confortável. Aí fico presa nessa situação. É isso mesmo? Eles têm... É um modo de viver. Bom dia, Núbia. Eu atendi uns pais uma vez que a filha deles tinha diabetes. E eles cuidaram muito dessa filha. Por quê? Quem aqui tem um filho que teve muitos problemas de saúde, que teve que cuidar, de ir para o hospital? Isso cria esse medo de perder o filho e eles acabam ficando mais super protetores. E também quando acontece alguma coisa, tipo um filho que teve um acidente, que teve uma doença, que perdeu alguém, aí fala, nossa, mas esse filho já sofreu muito, então a partir de agora eu quero poupar ele dos sofrimentos, né? Então como ele acaba... Esses pais querem poupar esse filho do sofrimento. O que eles fazem para poupar? Eles começam a tomar a frente e eles não deixam esse filho sentir que ele pode tomar algumas decisões. Não são todas, tá? Porque um filho ali com 10, você não vai deixar o seu filho tomar as decisões. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Não é ele que toma as decisões, mas é você o tempo todo passando para o seu filho qual é a regra daquilo, por que aquilo, para que ele não sinta que você mandou e acabou. Só que a reação daquele filho às suas regras, ela é natural. Ele vai ficar chateado, ele vai chorar, ele vai contra-argumentar. E uma superproteção parte de um lugar de você não querer nem ouvir isso daí. Você não autorizar o seu filho a ficar chateado com as regras, a contra-argumentar. É como se fosse assim, você tem que aceitar a regra e ainda tem que gostar, você não pode nem questionar. Aí o filho... Então não posso nem falar, né? E aí esses pais, essa minha paciente, ela já tinha 21 anos. E eu fiz um atendimento com eles.
E eles, assim, frustradíssimos, porque eles diziam assim, a gente quer o bem dela e ela não escuta a gente. A gente fala que ela não pode comer tal coisa. A gente fala que ela não pode ficar indo para casa da amiga toda vez que a amiga tiver com um problema. A gente fala para ela isso, a gente fala... E eles queriam ser muito acatados. E eu dizia para eles, eu entendo o que vocês têm como princípio. Mas vocês precisam entender que ela agora é uma adulta, vocês não podem mais exigir isso dela e cobrando isso desse jeito. Uma coisa é dizer, olha, eu vejo isso. Eu vejo que você tá gastando seu tempo com as suas amigas e assim, esse problema é da sua amiga. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, ó, eu te falo isso, você não acata e isso me deixa triste. Entenderam a diferença? Entenderam? Ó, a manipulação é, você me deixa triste quando você não me acata. Perceberam? Outra coisa é dizer, filho, eu acho que você está indo por um caminho que pode dar nisso. Outra coisa é, tem certeza que você vai fazer isso mesmo eu te dizendo que vai dar errado? E aí o filho, minha mãe diz que me dá apenas conselhos, mas quando eu não acato, ela não aceita, tá vendo? Então não são conselhos, são ordens. E por quê? Porque ela não sabe que quando você chega na vida adulta, o máximo que ela pode fazer é dar um conselho e ela tem que entender que o conselho você vai descobrir o que você faz com ele. Seja seguir, seja adaptar, seja jogar fora. E qual que é a consequência de você ser cuidado dessa forma, em que toda vez que você saía da linha, porque vamos lá, quando você é criança, você vai sair da linha. Aquela criança que não desobedece, essa criança também está adoecida. Minha mãe, principalmente, é muito crítica, e não só em casa, mas com outras pessoas também. Então ela é muito isolada do social. As principais relações dela são com a família dela, pois pensam igual. Ó, se a sua mãe é muito isolada, provavelmente ela vai passar um conceito para você de que você também deve ser, de que você não deve confiar em outras pessoas e que você só deve confiar nas pessoas de dentro de casa. Que ela quer você perto dela, porque ela não tem outras pessoas. E ela não vai gostar de ninguém que chame você para fora. Não sei se é o seu caso, mas isso geralmente acontece, tá? Então, como que os pais costumam manipular ali? Eles passam a regra e querem que você siga. Quando você não segue, o que é o normal, você é adolescente, você criança, você vai deixar de seguir alguma coisa. Eles podem continuar reprovando, continuar passando a regra. Bom dia, Maria Lúcia. Deixa eu só ler aqui. Elvis, né? Eu lembro que eu colocava o que eu queria fazer profissional para os meus pais. Eles apontavam tantos problemas que eu acabava desistindo. Parei de conversar com eles sobre planos. É como eu falei na sessão. Tem gente que não tem coração para ouvir nossos planos. E se são pessoas que querem proteger a gente demais, não é interessante falar. Porque eles vão colocar muitos problemas, muitas possibilidades negativas, e aí você vai acabar não fazendo, né? Então, quando você tá lá criança e você deixa de seguir alguma regra, o pai tem que reafirmar a regra, mas sem retirar o amor. Porque senão você acredita que quando você faz algo que não é o que seus pais esperavam, você vai perder o amor. Gratidão pelas fichas que caem no grupo terapêutico. Ah, Maria Lúcia, que bom. Senti falta de você na última sessão. Depois você assiste a reprise. Isso aconteceu comigo. Cresci ouvindo, não confio em ninguém. Eu tenho literalmente 0 amigos. Fobia social vem muito de superproteção. Quando comprei meu apartamento, só contei pra eles quando peguei a chave. Não queria sair desanimado. Você entende como é que isso é uma desproteção? Seus pais acham que estão te protegendo, mas eles estão te desamparando. Você não pode contar nada pra eles. Porque eles vão vir cheio de problemas em cima daquilo que você está tentando fazer. Então, concluindo o pensamento, quando você é criança e seus pais reagem tirando o amor de você, quando você age mal, você começa a entender que você não pode agir mal, não pode desagradar eles, porque senão você perde o amor. E é assim que eles usam para te controlar. Porque você tem medo de perder o amor dos seus pais. Para pensar aí na vida adulta. Se você faz alguma coisa errada, que é considerado por eles errado, você não fica com medo de perder o amor deles? Você não fica com medo de decepcionar e não ter mais lugar na vida deles? Isso é uma coisa assim que não existe, assim, é tão forte isso. Sabe por quê? Porque os seus pais têm que entender que eles podem te reprovar. Eles não precisam aceitar tudo que você é, tudo que você fez, tudo que você tem. Não precisa.
Você não precisa, nem você precisa aceitar seus pais do jeito que eles são 100%, nem eles vão te aceitar. A gente só precisa respeitar. Comprei um carro agora e eles falam para eu vender, que não posso pagar. Gente, olha isso. E quando há chantagem emocional? Não, não é quando há, sempre há. Aí o que você tem que fazer? Quando você vê que há chantagem, você tem que saber que a chantagem parte de um lugar em que eles querem que você sinta medo de decepcioná-los. Que você sinta que decepcionar eles é a pior coisa que pode acontecer. E o que eu quero que você saiba? Decepcionar os seus pais é a coisa mais natural do mundo. Quem aqui não acha natural decepcionar os pais? Quem aqui não acha natural que o seu filho te decepcione? Conta aqui pra mim. Eu acho natural ou eu não acho natural? Você que tá vendo a reprise, você acha natural decepcionar seus pais? Você acha natural que seus filhos te decepcionem? Porque, gente, é natural. Sabe por quê? Porque eu nasci, eu não sou obrigada a corresponder a todas as expectativas da minha mãe, nem do meu pai. É melhor encarar como uma superproteção e procurar um jeito de se libertar sem magoá-los. Vamos lá. Não é sem magoá-los. É topando magoá-los se for necessário. Acho que como mãe é sempre bom dar um conselho. Perdi, não deu pra ver. Eu acho natural, mas eles não querem isso. Não acho natural. Sabe qual é o problema? Porque vocês vão dizer assim, ó, eu acho natural, mas eles não vão aceitar. Como é que eu faço pra eles aceitarem? Eu aceito que meus filhos me decepcionem, mas não decepcionava meus pais. É natural. Ou você acha que o seu filho vai ser só aquilo que você gostaria que ele fosse. E aí, quando ele não for, você vai acabar com a raça dele. Você acha legal isso? Você acha legal quando seu filho quiser casar com alguém que você não acha que é tão legal? Quando seu filho quiser tomar uma decisão profissional que você não acha? Se o seu filho quiser se mudar de cidade, você vai acabar com a raça dele, fazendo ele se sentir super mal porque ele quer fazer uma coisa que você não gosta? Você vai fazer isso com seu filho? Vai fazer ele se sentir mal por ele ter uma ideia do que é bom pra ele? Você vai fazer ele se sentir mal porque ele pensa com a cabeça dele? Porque ele tem a cabeça dele, tá? Aí você pode dizer, eu não tenho a minha cabeça. Quem aqui não acha que tem a própria cabeça? Eu tenho medo de decepcionar minha mãe. E o pior é que meus irmãos me pressionam e ficam sempre do lado dela. Natural é repensar o que vai dizer. Eles querem controlar toda a minha vida. Tânia, seus irmãos devem estar só reproduzindo a dinâmica da família. E você também deve pensar como eles. Só que você está sendo a vítima da história, né? Vamos colocar assim, bem entre aspas. A dinâmica da sua família, a cultura da sua família deve ter sido essa, não decepcionar. De repente você quer sair desse ninho e para eles é muito confortável que você seja a cuidadora da sua mãe. Que aí fica muito mais fácil para eles. Aí você fala, não, quero viver minha vida. Eles, que ingrata, porque aqui você tem tudo. Tudo o quê? Cercado? Se eu disser para você que você vai morar numa casa onde vai ter um cercado, um quintal maravilhoso, que até piscina vai ter nesse quintal, que não vai te faltar comida, que não vai te faltar televisão, nem jogos para você jogar nessa casa. E eu disser para você assim, aqui tem tudo que você precisa, tudo. Essa casa é incrível, maravilhosa, você nunca vai precisar sair dela, aqui tem tudo. O que você me diria? Tem tudo aí? Você seria feliz nessa casa? Ou você diria, não tem tudo, porque não tem como ter tudo numa casa. Porque ali não tem pessoas diferentes, ali não tem ver coisas diferentes, ali não tem conversar com pessoas, ali não tem desafios, realizações, ali não tem cheiros diferentes, ali não tem vida. Mas não, mas pra que você quer vida? Fica aqui. Aqui, ó. Pra que você quer inventar de ir pra rua? Correr o risco de ser atropelada? De ter um assalto? De conhecer uma pessoa que pode te magoar? De ir pra um trabalho em que você pode não se sentir bom o suficiente? Pra que você quer inventar isso? Fica aqui, ó, porque eu te dou tudo. Te dou tudo ou eu tô te sequestrando? Tem pais que sequestram os filhos desse jeito, fazendo eles acreditarem que eles não precisam de nada que eles não estejam dando. Vocês entendem como isso é forte? E tem outra forma de você super proteger que eu acho super perigoso, que é quando você não quer que o seu filho sofra, e aí você não tem condições de colocar as regras para eles, porque você pode super proteger desse jeito também, tá? Não conseguindo colocar limites nos seus filhos, por quê? Quando seus filhos
ficam chateados com você, você não aguenta. Sabe? Quem aqui já passou pela situação de ter que brigar com o filho e saber que o filho vai ficar chateado, aí você dizer, não vou brigar, não. Vou deixar ele fazer. Ah, deixa ele fazer. Não porque aquilo que ele vai fazer não é problema. Ou não porque aquilo que ele fez não é problema. Mas porque você não quer que ele fique com raiva de você. Ou que ele sofra. Minha mãe se decepciona comigo porque ela é viúva e quer que eu pague tudo pra ela como meu pai fazia. E eu não aceito isso. Você não é marido da sua mãe. Entende? Ela tá passando pra você a posição que era do marido dela. E isso não é saudável pra você, senão nem marido você consegue ter. Nós pais temos que entender que o maior propósito da vida é apoiar e não mandar e comandar. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Quando você entende que os seus pais não têm como te oferecer tudo, e você entender assim, realmente eu quero viver outras coisas. Eu quero e eu devo viver outras coisas. Mas o meu pai não aceita. Mas a minha mãe não aceita. Eles não têm que aceitar. Porque talvez eles nunca vão concordar. Eles nunca vão permitir. E se eles nunca permitirem, você não vai? De tanto sofrer imposições, aprendi a não fazer nada com os meus filhos. Ah, sim, voltando. É que às vezes eu me perco. Quando eu vou ler o comentário, eu me perco. Então imagina essa mãe, esse pai, que não tem condições de colocar regra no filho porque o filho fica chateado. Ela começa a poupar o filho dessas reações. Na verdade, ela não tá poupando o filho, tá? Ela tá se poupando. Então, ela poupa ela mesma. É igual quando você não quer que o seu filho saia à noite porque você vai ficar sem dormir. Você diz que você tá poupando ele dos perigos. E essa é uma mensagem que você passa pra você. Mas no fundo você tá dizendo, quem fica sem dormir sou eu. Não é assim? Ou seja, não saia pra que eu não fique sem dormir. Tá vendo que a superproteção sempre é um olhar egoísta? Parte de um lugar egoísta. É melhor pra mim que você não faça isso. É melhor pra mim que você faça o direito. É melhor pra mim que você não se case. É melhor pra mim que você não saia de casa. Se eles estão pensando neles mesmo, por que você não pode pensar em você mesmo? Seus pais estão pensando neles. E você não pode pensar em você. E aí eles vão te culpar quando você estiver pensando em você mesmo. Porque eles estão pensando neles. Fica parecendo que eles estão pensando em você, mas não é verdade. Eles pensam neles primeiro e depois dizem que é por você. Mas primeiro é por eles. Não por maldade. Não é por isso. Mas é porque é assim que eles aprenderam, tá? Então vamos lá. Essa mãe que não consegue colocar limite nos filhos, que quer que o filho seja perfeito, aquela ideia de não ter a decepção, quer que o filho seja maravilhoso, não quer encarar que o filho faz coisas erradas, então o filho volta da escola com um bilhete na agenda de que ele fez uma coisa ruim, de que ele pegou o material do amigo e não devolveu, de que ele bateu em alguém. Essa mãe não reprova esse filho. Essa mãe passa a mão na cabeça desse filho. Essa mãe não deixa que o filho saiba que ele tá errando. Essa mãe não deixa que o filho leve um sermão do tipo, poxa, você tá fazendo uma coisa que não é legal. Tem mãe que não quer fazer isso. Essa mãe que não faz isso, ela tá contando pro filho que ele é onipotente, que ele pode fazer tudo, que ele pode fazer o que quiser, que as pessoas estão ali para servir, que ninguém vai punir e que quando ele tem uma coisa, que quando ele erra, na verdade, aquele erro não é tão grave assim, é sempre justificado. E aí essa mãe que muitas vezes não quer que o filho se frustre com esse tipo de conversa, com esse tipo de reprovação, ela não quer que ele se frustre. Esse filho não aprende a lidar com frustração. Uma pessoa que não sabe lidar com frustração, que não sabe entender que nem tudo é sobre ele, que não consegue conceber a ideia de que não vai ser atendido, que não consegue conceber a ideia de que as pessoas não nasceram para atender a expectativa deles, sabe qual é a grande tendência? Quem imagina? Que essa pessoa seja um abusador na vida adulta. Como assim, Jana? Um abusador? Uma pessoa que pratica a relação abusiva, não é só homem não, tá? Tem homem e mulher, porque isso aqui qualquer pessoa pode passar, não é só homem. É porque a gente vê mais homens, mas tem homem e mulher isso aqui. A pessoa não sabe lidar quando o outro, imagina, você tá aí num relacionamento. Aí você não aprendeu a lidar com frustração, porque sua mãe te poupou de todas as frustrações. Você não podia ser chamada a atenção, você não podia
sentir que você não estava atendendo alguma expectativa. Não, você tinha que. Sua mãe super protegia você de um tanto que ela queria que você se sentisse bem o tempo todo. Então, quando alguém quando alguém não faz alguma coisa que você queira, alguma coisa que você espera, você acha o fim do mundo. Então, imagina você num relacionamento e você quer que a sua namorada vá com você no churrasco dos seus amigos. E ela diz: não posso, porque eu tenho já um trabalho para fazer nesse dia e eu não vou poder te acompanhar. Uma pessoa que não sabe lidar com frustração, que foi o centro da família o tempo todo, ela consegue entender numa boa que essa namorada não pode ir? Ou ela vai fazer uma manipulação terrível com a sua namorada, dizendo: como assim você não vai? Ela não vai aceitar naturalmente. Não vai jogar na cara que faz tudo por ela, que é uma ingratidão, porque não custa nada. Porque sempre na cabeça desse filho super protegido não custa nada as pessoas fazerem nada por ele. Por quê? Porque a mãe fez tudo pra ele a vida toda. A mãe fez tudo. A mãe não deixou esse filho ganhar autonomia, não deixou esse filho ganhar responsabilidade, não deixou esse filho nem crescer emocionalmente, porque ela fez tudo por esse filho. E aí, quando ele chega na vida adulta, ele quer que pessoas continuem fazendo tudo por ele. Inclusive a mulher ou o cônjuge, né? Mulher ou homem. Então, essa pessoa está esperando ser atendida o tempo todo. Então, quando ela não é atendida, ela não sabe lidar. E às vezes ela vem com essa reação agressiva. Pode ser uma reação agressiva verbal, pode ser física, pode ser até sexual. De não conseguir aceitar que o não é não. Que não posso, não vou, não estou em condições, não quero. A pessoa não está acostumada a ouvir não quero, porque a mãe fez tudo por ela. Quem aqui conhece alguma situação desse tipo? Sofri muito no início do meu casamento com essa superproteção do meu pai. Quem não aguenta um não tem uma tendência a ser muito abusivo nos relacionamentos. E pode ser com qualquer relacionamento. Pode ser com mãe, com pai, com um cônjuge, com filho. Do tipo, não, como assim não pra mim? Eu não tô acostumada a ouvir isso. Superproteção também vem disso aí. Dos pais não conseguirem dizer não pro filho. Então tem dois lugares. Tá vendo como é complexo? Por quê? Porque, você é muito rígido, você cobra muito desse filho, você não quer que esse filho queira nada que você não aprove, você não quer que esse filho tenha nem desejos que você não aprove. E no outro, você deixa o filho tão livre para ele ser o centro de tudo que você não diz não para ele, você não diz não para nada, você deixa ele livre demais, você vira quase que um serviçal desse filho. Que o seu papel é só apoiar esse filho fica sem limite. Fica sem limite. E aí ele só quer o princípio do prazer, porque você não colocou para ele os limites. Minha mãe sempre fez tudo para mim, repito mesmo com meu filho. Porque não para eles nunca é resposta, é isso. Isso é uma consequência da superproteção. Como não sentir revolta e saber que seus pais foram superprotetores? Eu entendo a revolta, sabe? Assim, é por isso que eu digo que a minha intenção não é que você se revolte. A minha intenção é que você entenda que hoje você tem dificuldade de conduzir a sua própria vida porque você está com conceitos dos seus pais. Você tem que entender que é natural você desagradar os seus pais. Você tem que entender que, ainda que os seus pais não gostem da ideia, você tem que fazer o que você precisa fazer. Seus pais não precisam aceitar. Seus pais são pessoas, eles não são seres imaculados, anjos divinos. Não, eles são só pessoas, com expectativas. E você não precisa educar os seus pais. Com toda essa superproteção, nós mesmos acabamos nos cobrando muito, porque você acha que você só pode fazer o que vai dar certo. Porque você não quer decepcionar. E aí você não faz nada, você não sai da casa deles. E pra você é um alívio quando as coisas dão errado, sabia? Que quando dão errado, você volta pra eles. Porque no fundo, o fluxo natural é que você tivesse ido pra vida, ser independente e normal e tá tudo bem. Só que não foi natural pra você. Mãe tem 95 e tem alucinação comigo. Como desagradá-la? Então, a gente sempre vai desagradar. Normal, você vai lidar normal. Sua mãe tem 95 anos, vai ter alucinação, só que você não pode limitar a sua vida a isso. Você vai ter que continuar fazendo as suas escolhas. Com os cuidados necessários. Ela não vai poder ficar desassistida, ela vai ter que ter uma assistência, tudo bem, vai ter assistência. Só que a gente tem que entender isso, que quando a gente fica na casa deles e acata, a gente tá adoecendo todo mundo. Não é só, poxa, eu não tô fazendo nada demais. Não, tá sim. Você tá alimentando a doença na sua família, porque você não sai. Eu já falei isso pra vocês, ninguém cresce no ninho, tá? Ninguém. Ah, não, Janda, mas eu moro com os meus pais e é ótimo, porque eu não tenho gastos, porque eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho o meu trabalho. Não.
Ah, não existe certo e errado. Existe sim, existe o que é saudável. Sabe por quê? Porque na casa dos seus pais, você é filho, existe uma posição inferior. Você não é o dono da sua vida na sua casa, na casa dos seus pais. Até porque na casa dos seus pais as regras são deles. Que horas que você vai construir seu sistema de regras? Que horas que você vai ter a sua família? Que horas que você vai ter o seu sustento? Que horas que você vai aprender com as suas lições? Mas eu tenho medo. Não tem problema, pode ficar com medo. A gente tem medo mesmo. Toda hora a gente tá com medo. Vai com medo. E testa. Será que sua mãe, seu pai, realmente vai te rejeitar 100% ou eles só vão te reprovar? Entendem a diferença? Você que já superprotegeu seu filho, quando ele faz alguma coisa errada, você reprova ou você rejeita? Se você me responder, eu rejeito, você precisa ajustar isso em você. De dizer, eu tenho direito de reprovar, tem mesmo, mas eu não tenho direito de fazer meu filho se sentir mal por isso. Ah, depois ele vai vir e eu vou ter que resolver o problema dele. Não. Não, se você não quiser resolver, você não precisa. Mas não como punição do tipo, ah, fiz o que eu não aprovava e agora eu que vou ter que resolver. Porque às vezes a gente faz isso, né? Não é isso. É, filho, estou aqui para te apoiar. Tomando você a decisão que você tomar. Eu tenho a minha opinião. Você não precisa ser isento de opinião, eu tenho a minha opinião. Mas quem vai decidir é você. Se você precisar de ajuda, tô aqui. O que é ajuda, não é? Eu vou lá resolver o problema pra você, vou lá te dar dinheiro, vou lá brigar com sua mulher. Não é isso. É, filho, no que você precisar, eu estou aqui. Não é se exceder. Superproteção é um excesso. Eu invado, eu faço meu filho se sentir mal quando ele toma uma decisão, eu faço ele se sentir mal quando ele não me prioriza. Seu filho não tem que te priorizar, ele tem que priorizar ele mesmo. Você que é filho, tem que saber que pode se priorizar. Isso não quer dizer que você vai abandonar seus pais. Isso só quer dizer que você não vai seguir as regras deles. Porque você é um adulto. Como é pra vocês isso que eu tô falando? Vocês entendem que isso é uma dependência emocional muito forte? Porque alguém falou aqui, pois é, a gente tem que aprender a fazer o que é bom pra gente sem magoá-los. Não. Se você tiver que magoar, faz parte do processo. Se você conseguir fazer e eles não se magoarem, tá bom, é ótimo se for assim. Mas sabe por que eu quero enfatizar esse não? Porque se eles se magoarem, você vai achar que você não pode fazer. E é possível que eles se magoem. Minha mãe é mestre de me fazer sentir mal e aí depois vem pedir desculpa. Tá vendo? Tá fazendo sentido, gente? Luciana, bom dia, não tinha visto você aí. Vocês percebem? Você mostrou que sou errada, que eu sou errada e não eles, é? Espero que tenha feito sentido para que você entenda que, de repente, a gente tá falando assim, ó, meus pais que não deixam eu fazer as coisas. Para pra pensar, será que eles não deixam mesmo? Ou você nem tentou? Ou você tentou muito pouco? E aí você tá dizendo, não, eles que não deixam. O que é o não deixar de fato? Você é um adulto, o que é não deixar? É te bater? É trancar você em casa? Ou é fazer uma cara feia? Sustenta a cara feia, deixa eles fazerem cara feia. Você quer fazer as coisas que você quer e ainda não quer que eles façam cara feia? Você também tá exigindo demais. Estou nesse momento me reavaliando como mãe. É muito importante a gente se reavaliar o tempo todo. O tempo todo. Os filhos que estão na casa dos pais, geralmente os pais têm muito interesse que os filhos fiquem ali. E geralmente eles reclamam. Olha como é paradoxo. O filho que está em casa, eu digo para os meus amigos, meu filho está lá, não sai de casa. Mas eu, no fundo, eu não quero que ele saia de casa. E eu alimento de um jeito que ele não vai conseguir sair de casa. Eu quebro as pernas dele, eu dou dinheiro para ele, eu facilito a vida dele, de um jeito que se ele sair de casa, ele vai perder muito. No fundo, eu tenho interesse que ele fique na minha casa. Por quê? O que acontece comigo se o meu filho sai de casa? Essa é uma pergunta interessante. O que acontece com a sua mãe se você sai de casa? Janda, ela vai ficar sozinha. Mas tudo bem, é um direito dela, é uma escolha dela. Não foi escolha dela, ela perdeu o marido. Gente, mas essa é a vida geralmente do idoso, tá? Alguém vai embora primeiro e ele mora sozinho. Isso não é o fim do mundo. Você pode visitar a sua mãe e almoçar com ela, não todos os dias, não ficar comendo todos os dias na casa dela, não usar a máquina dela pra você lavar sua roupa todo dia. Não é isso, é visitar e dizer pra sua mãe, mãe, constrói uma vida. Um filho independente tem mais facilidade de prosperar quando os pais também são independentes. Então, se existe alguém aí muito dependente, olha a outra ponta. Geralmente são dois dependentes. Me preocupo, tento estar presente, mas não consigo me conectar. É importante entender por que não, né?
É verdade. Eu chamo a atenção da minha, é mesmo errado, e mesmo errada se faz de vítima. A pessoa às vezes vai se fazer de vítima porque é o jeito que ela sabe lidar, né? Então, às vezes a gente quer ficar educando a pessoa. Não é educar a pessoa, é educar a gente. Eu preciso saber o que é saudável. Não é saudável para mim que eu controle meu filho. Não é saudável para mim que eu seja controlado pelo meu pai. Não é saudável para mim que eu me obrigue a seguir as regras de outra pessoa. Outra pessoa é minha mãe, outra pessoa é meu pai. Eu não posso cobrar do meu filho que ele siga todas as minhas regras. Tá fazendo sentido? É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Por quê? Porque qual é a consequência? Você não vai para a vida, você não ganha seu dinheiro, você não toma suas decisões, você não faz as suas escolhas, porque a sua prioridade é não desagradar seus pais. Você não cresce. Não cresce, não amadurece, não aparece, não ganha dinheiro, não tem relacionamento saudável, por quê? Porque você está na posição de filho. Uma pessoa que vive para agradar seus pais não pode ser um bom marido, não pode ser uma boa esposa, não pode ser uma pessoa que prospera, porque a prioridade da vida é manter os pais protegidos. Aí você está super protegendo seus pais também. Entende como é que é o ciclo? E aí você se sente controlado por eles. Certo? Como foi para vocês estarem aqui? Eu já preciso encerrar, eu tenho um atendimento às 9. Com uma palavra. Por que valeu a pena estar aqui hoje? E tem um workshop que eu falo exatamente sobre isso. Seja sua prioridade e supere a dependência emocional. Quem aqui já assistiu? A consequência disso é que minha mãe tá apertada financeiramente, sustentando todo mundo, e a gente tá preso. Tá vendo? Tá bom pra quem é essa situação? Tá ruim pra todo mundo. Sempre maravilhoso, Cecília, clareza. Com uma palavra, por que valeu a pena estar aqui? Conhecimento, repensar. Você é ótima, obrigada. Libertador. É libertador saber que os nossos pais fizeram as escolhas deles. E se minha mãe ficar sozinha é porque ela escolheu ficar sozinha. Assistiu o workshop? Espero que tenha feito sentido para você. Preciso reaprender. Esse workshop ajuda muito, tá? O workshop ajuda a gente a remodelar as nossas referências, porque a gente está com referências erradas. E a gente vira um adulto bonzinho, um adulto que não sabe fazer escolhas, um adulto inseguro, um adulto que só busca conforto, um adulto que não quer desagradar ninguém, não é só os pais. Um adulto em depressão, porque a vida não gerou estímulo. Tá? Então, deixo essa mensagem para vocês. Quem quiser assistir o workshop, se você estiver assistindo a reprise, vai estar aqui na descrição o link do workshop. Se você quiser, se você está assistindo aqui no Instagram, eu vou deixar o link do workshop ao final da live, tá bom? A Vanessa assistiu o workshop também, maravilhoso, que bom. Então, muito obrigada, maravilhoso, amei, ótimo, esclarecedor. Obrigado por vocês estarem aqui. Semana que vem tem mais, toda sexta-feira às 8 horas, a gente se encontra aqui para bater um papo sobre como ser um adulto saudável. A gente está sempre falando sobre isso aqui, tá bom? Revoltante saber que sou dependente emocional. A revolta faz parte, tá? Sinta raiva, mas use essa raiva para tomar uma decisão e tornar isso uma ação. Tá bom, Tânia? Um beijo para vocês e até a próxima.